saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos lá. Nosso tema, fui convidado à mesa. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Você que está aí, que pode se juntar a gente, se estiver lá fora, vem para cá. Vamos agora, nesse momento da palavra, um momento muito importante da gente meditar na palavra de Deus. Lucas 18, 9. Lucas 18, 9. Daqui a pouco vamos estar almoçando. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Você pode ficar de pé só um pouquinho, para você não dormir, que é de manhã, se deixar. Obrigado. Lucas 18, 9. Vamos ler juntos aqui? Vamos tentar ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Há alguns... Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Senhor, nós oramos, Pai, debaixo daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e agora pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã, que a gente tenha a clareza do que o Senhor quer falar, e que a gente saia daqui tendo a sensação de que o Senhor falou conosco. Esse é o nosso desejo. Guarda a nossa mente, toda distração, toda confusão, toda ansiedade, Senhor, seja agora controlada pelo Teu Espírito, e que a gente possa entender e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto, ele é bem direto, né? No outro dia, alguém falava, comentando da pregação de uma pessoa, falou assim, ele pregou de maneira simples e profunda. E, na verdade, uma vez também eu fui pregar numa igreja, aí o pastor falou assim, poxa, eu esperava que você fosse pregar algo mais complexo, você pregou de uma coisa tão simples. E aí eu falei para ele, mas a ideia é essa, não é complicar. A ideia jamais é complicar, é facilitar mesmo. A Bíblia é isso aqui, é muito claro. Há textos mais complexos, mas quando ele não é complexo, para que complicar? Qual a intenção de complicar? Né? Então, a ideia é essa, é ser claro, é falar o que você já sabe, é falar o que você já imagina, e o texto, ele é direto aqui. Vamos lá. Eu estava conversando com minha esposa sobre o quanto que, mesmo tendo muito material, como nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos as epístolas, nós temos muito material para que a gente saiba quem é Jesus, quem Ele é. Você vê que Paulo, Pedro, os discípulos, eles estiveram com Jesus 3 anos e meio. Paulo nem isso teve, né? Paulo não foi contemporâneo de Jesus, ele foi convertido depois. Mas, olha só, 3 anos e meio, Paulo nem contemporâneo era, mas a relação com a tradição oral, aquilo que ainda não estava escrito, mas que chegou a eles, e que Jesus falou, quando começou a ser escrito os primeiros evangelhos e começou a chegar a eles, já foi suficiente para eles se parecerem com Jesus, a ponto do próprio Paulo falar, sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Quem nos chamou de cristãos não fomos nós que nos intitulamos cristãos. Foram os gentios que, olhando para a igreja e percebendo a maneira de andar, de viver, de reagir, de falar, os próprios gentios disseram, esses são cristãos. Esses são, quer dizer o quê? Pequenos cristos. Esses são pequenos cristos. Olha que coisa. Eles se apareciam tanto com Jesus que os de fora, esses são pequenos cristos. Então, aí eu conversando com Elisângela, com minha esposa, eu falei, como que pode a gente ter tanto material e hoje nos parecemos tão diferentes de Cristo? Nós temos tantas passagens explicando como lidar com o que pensa diferente, como lidar com o pecador, como lidar com tudo. E ainda assim cometemos gafes, erros, equívocos, escândalos. Levamos o nome dele, mas não nos parecemos com ele. Então, é estranho isso, pensar nisso. E a maneira que eu enxergava a Santa Ceia, quando eu era adolescente, mostra isso. Eu enxergava a Santa Ceia como martírio, como o pior dia da semana ou do mês, que era uma vez por mês. Na Assembleia de Deus, até hoje, acho que ainda é às terças-feiras à noite, lá na Ilha da Conceição. Quando ia se aproximando do dia da Santa Ceia, depois que eu me batizei, eu tremia literalmente. Eu não via esse momento como uma graça, como um momento de celebração. Eu via como um momento fúnebre, momento de morte, de pavor, de pânico, de medo, de fobia. Eu lembro várias vezes que eu ia para a igreja com a carne tremendo. E eu olhava para o lado, o Luciano estava igual a mim. A Alex estava igual a mim. Meus primos estavam, todo mundo na mesma, adolescente. A gente não via como uma graça, a gente via como um medo. E a gente era cobrado por isso. E era tão louco porque você ainda tinha a pressão de saber o seguinte, se você não cear, todo mundo vai te olhar. Então você ficava entre a sensação de que você era a pior pessoa do mundo e você não tinha direito, e isso é a realidade, mas no sentido ruim da ideia. Então, a gente ficava ali naquela luta e falava, se eu não cear, minha mãe vai me olhar, vai me cobrar. Se eu não cear, o pastor já vai achar que eu estou em pecado. Se eu não cear, o fulano, o ciclano, o beltrano. E aí eu ficava, meu irmão, era terrível. Quando acontecia alguma coisa que eu não precisava ir, era um alívio. E eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos em 2023 e ainda há pessoas que fogem desse momento aqui. Porque a relação delas com essa mesa ainda é religiosa. Não é uma relação de graça. Quando a gente fala, fui convidado à mesa, esse louvor fala assim, a graça me chamou para a mesa do Senhor. Quem te convida é a graça. Então, por que eu tinha esse medo? Porque, mesmo tendo tanto material de quem Jesus é, do que ele fez, da obra que ele fez, eu ainda assim entendi errado. Me ensinaram errado. Me ensinaram a ter medo de Deus e não me ensinaram a ter temor de Deus. Temor é uma coisa, medo é outra. Então, essa parábola, ela traz alguns elementos muito importantes que vai nos ajudar antes da gente participar dessa mesa. A ideia do examinar o homem a si mesmo. O que isso quer dizer? Na minha época lá, eu pensava que examinar a mim mesmo era olhar para dentro de mim e saber que eu estava completamente destruído, no sentido de que eu não tinha nada que me desse legitimidade à mesa. Beleza, essa é a ideia, sim. Mas o que eu buscava era que isso brotasse de mim. Era que eu agisse de tal forma que eu pudesse estar à mesa. E aí que estava o erro. Eu achava que por o quanto eu acertasse, eu estava agora convidado à mesa. E isso nós vamos ver aqui que é um grande problema. Você se auto-justificar, ou você calcular que você é merecedor, e aí você se aproximar, é um grande problema.
E acho que foi esse aqui o erro desse fariseu. Voltando ao texto aí, versículo 9, o que que diz aí? Vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3. Gente, esse versículo 9 parece rodapé de Bíblia, parece essas inserções que foram feitas na Bíblia pelas publicadoras para facilitar a leitura. Não tem quando você vai ler um capítulo que lá em cima tem descrevendo o que vai acontecer nele? Jesus e a mulher pecadora. Aquilo ali é algo que foi inserido, né, pelas casas. No original não existe isso. Nem capítulo, nem versículo. Isso foi uma inserção para ajudar. Foi algo colocado para ajudar. Esse versículo 9 aqui parece até isso, porque ele já explica todo o contexto. Ele já explica tudo que está aqui. Lucas já deixa claro o que está vindo aqui. Ele diz, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Ele já dá um resumo, Jesus quer falar com você que se justifica por si mesmo, justiça própria, e com isso você acaba desprezando o de fora, os outros. Aí, para explicar isso, ele contou essa parábola. Gente, que coisa interessante. Aqui há duas posturas muito comuns para os religiosos. E eu vou dizer para você, quando a gente fala religioso, tem muita gente que não entende. Pô, pastor, o que quer dizer religioso? Religioso não é algo bom? Não está ligado à religião? Mas esse termo tem um sentido muito parecido com o sentido do fariseu, que tomou nós vamos ver um fariseu aqui, o sentido literal. Mas quando fala assim, pô, você é fariseu, o que a pessoa quer dizer? Você é hipócrita. Você tem uma aparência, você tem uma postura, mas você não é isso na realidade. Você é alguém que só demonstra ser alguma coisa. Hipócrita vem dessa ideia do teatro lá antigo, que eles botavam a máscara no rosto e faziam um papel. Né? Eles entravam no personagem. Então, hipocrisia vem disso. De você entrar no personagem. Você não é aquilo. Então, fariseu hoje conota isso. Religioso nesse sentido também tem a mesma ideia de alguém que tem tudo, ele tem roupa, ele tem jeito, ele tem cheiro, ele tem tudo de crente, de cristão, de religioso, de sério, mas ele não é nada daquilo. Então, nesse sentido que é perigoso essa ideia. Então, nesse sentido de religioso, aqui nós temos duas posturas perigosas, que é primeiro, há alguns que confiavam em sua própria justiça. Então, primeiro, é a autojustiça. Essa ideia do que eu falei, eu avaliava a minha vida e pensava, eu mereço porque eu fui bonzinho. Eu não mereço porque eu fui mal. Então, quando examine-se, pois, o homem a si mesmo, então, eu falo assim, caramba, esse mês eu fui péssimo. Essa semana no colégio eu colei pra caramba. Semana não deu certo. Então, tô fora. Não, essa semana, rapaz, eu arrebentei, eu orei. Todo mês orei, eu li a Bíblia. Olha, eu fui nos cultos, essa semana eu me guardei. Eu evitei coisas de pecado. Olha, essa semana eu estou merecendo. A minha ideia era essa. Então, a primeira coisa que nós corremos o risco, porque ser religioso para a gente caminha junto, tá? Porque nós frequentamos uma igreja, nós cantamos hinos, nós oramos, nós contribuímos. Então, nós caminhamos muito mais próximos de sermos religiosos do que o contrário. Então, é algo que a gente vai ter que tomar cuidado a vida toda. Então, a primeira coisa, cuidado com a sua autojustiça. Cuidado com essa ideia sua de confiar na sua própria justiça. Olha, eu fiz, eu aconteci, eu não sou tão mal, eu não sou tão ruim. Olha, eu acertei. Cuidado com esse negócio. Porque foi essa ideia do porquê a parábola foi escrita. Essa ideia da autojustiça. A segunda coisa, essa autojustiça promove algo que é você se achar melhor do que os demais, que não estão aqui,
não usam a roupa que você usa, que não cantam os louvores que você canta, que não ora o quanto você ora, que não lê nem a Bíblia, que nem conhece o que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que não tem nada que você tem de igreja. Você pode, segunda coisa, é se achar melhor, superior, mais próximo de Deus do que os demais. Então é isso que a parábola está tentando desconstruir para um ambiente muito forte nesse sentido. Gente, essa parábola chocava naquele período ali. Falar essa história, contar, é igual a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela chocou. Por quê? Porque ela tinha elementos que ia contra a ideia daquela sociedade. Porque quem agiu de maneira bonita, quem agiu como um cristão, como alguém devoto a Deus, foi alguém improvável, que era o samaritano, que era alguém na sociedade da época mal visto, discriminado, rejeitado, exatamente aquele rejeitado que eles odiavam, que chamavam de cão, que nem passavam na região deles, davam uma volta para não passar pela região deles, exatamente aquela pessoa que tem a atitude que eles deveriam ter. Então, essa parábola do bom samaritano chocou, e essa aqui não é diferente. Então, olha só o que ele está dizendo. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Sempre vamos ter problema com essa questão da justiça própria, porque a gente vai sempre buscar, mesmo inconscientemente, aprovação no sentido de que nós fazemos. Às vezes você vai estar orando, deitado, e você vai pensar, não, eu tenho que orar ajoelhado, porque Deus está vendo. Como se a oração deitado fosse diferente. É diferente de você, poxa, eu vou orar em pé, ou vou ajoelhar, porque senão eu posso pegar no sono. Beleza, é uma estratégia. Mas no sentido de você pensar, não, eu já me vi fazendo isso. Não, eu tenho que ler a Bíblia, afinal, já tem 2 dias que eu não li. Ou seja, não é uma leitura porque aquilo vai me alimentar, porque eu tenho que me relacionar com Deus. É sempre, talvez, uma resposta a uma cobrança religiosa. Então, a gente vai ter que sempre se policiar. E a nossa relação com isso é muito complicada. E Jesus fez questão de quebrar isso. Porque é exatamente aonde nós temos problema para entender que é a graça, que é o favor imerecido. A gente fica lutando por uma justiça própria, quando Ele está nos chamando para um favor imerecido. E aí ele vai trazer a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, que vai causar na gente uma série de reações. Já viu quando alguém te conta uma coisa e que você fica reagindo àquilo? A pessoa está te contando a história, você nem ouviu a história, mas ela está cheia de tanta coisa que mexe com você, que você fica reagindo. Não, mas calma aí. Aí a pessoa, calma, deixa eu te contar. Você, mas calma aí. A parábola dos trabalhadores da vinha, ela é cheia de gatilhos. Que a gente vai ouvindo, não, calma aí, tem alguma coisa errada. Primeiro, por quê? Primeiro, horários diferentes. O camarada vai contratar pessoas, ele vai em horários diferentes. Ele vai de manhã cedo, beleza, tá tranquilo. De manhã é horário mesmo. Qual horário? 6 da manhã? 9? Beleza. Esse é o horário de alguém trabalhar. Só que o camarada, ele vai de manhã, ele vai, depois aí das 10, depois ele vai meio-dia, depois ele vai 3, depois ele vai quase no final do dia, na praça, que era o local que as pessoas ficavam buscando trabalho, para chamar para a vinha. Ele vai chamar pessoas para trabalhar, que trabalharam só 1 hora. E aí começam as coisas se chocando. Primeiro, horários diferentes. Segundo, calor do dia, calor terrível. Horário diferente. Alguém chegou de manhã, pegou o calor do dia todo para trabalhar. Alguém chegou, trabalhou somente 1 hora. Isso já choca a gente. Não faz sentido. Aí ele vai pagar. Poxa, o cara chegou de manhã. Vamos fazer o seguinte, você chegou agora. E aí que vai embanar. Nossa cabeça que embana nada. A gente não consegue entender isso. Pô, o cara chegou agora, trabalhou 1 hora, nem suou. Beleza, vai pagar? Vai começar a pagar quem? O cara da de manhã, de 6 horas da manhã. Começa com ele. É justo.
Aí ele começa com o que chegou aquela hora que não estava nem suado. Aí ele vai lá, chama aquele, aí o cara que está lá, o que ele começa a pensar o que chegou cedo? Ele fala assim, rapaz, eu não estou entendendo não, era para eu já receber e ir embora mais cedo, estou todo suado, trabalhei o dia todo. E ele começou a pagar o cara que chegou agora, não estou entendendo, mas eu já sei. Aí a gente começa a conjecturar, eu já sei. Ele vai preparar algo maior para mim. Ele vai preparar um negócio. Ele combinou um valor comigo, mas com certeza ele tem alguma coisa a mais para mim, porque ele começou a pagar quem chegou agora. Ele está me vendo aqui, desde cedo, e ele vai começando. Começa com o que chegou por último, depois o que chegou mais tempo, vai pagando, depois ele chama aquele que chegou de manhã. Aí, sempre nesses lugares, eu lembro quando eu trabalhava, era assim, quando a gente saía, a gente ficava comparando o que recebeu. Eu já peguei a época de receber ainda naquele papel pardo, não era no banco, era no papel pardo. A gente recebia assim antigamente, não era na conta. Aí quando a gente saía da empresa, ficava quanto deu? Pô, faltou quanto? Pô, vou lá reclamar. Aí, quem saiu ali, está lá fora. Aí aquele que chegou de manhã, ele sai dali e ele vai conferir. Quando ele vai ver, ele recebeu o que foi combinado. Ele já acha estranho, caramba, ele me deu o que ele combinou. Então, será que ele pagou menos por que chegou por último? Aí ele vai perguntar, o cara, não, recebi isso também. Aí começa a chocar, aí nós começamos a entrar em crise, porque a gente fala, isso não é justo. Olha o que Jesus está fazendo para tratar nosso senso de justiça própria. Ele está dizendo que a salvação não é por mérito. Essa mesa não é por mérito. A relação com Ele não é por mérito. Aí sua carne aqui começa, não, mas calma aí, mas então não preciso fazer nada, então aí valeu tudo, posso fazer tudo. Ninguém está dizendo isso. Calma. Porque toda vez que a gente fala sobre graça, mas calma aí, não é tão, o religioso sente logo. Não é tão bem assim, não, calma aí, vale tudo. Ninguém está dizendo que vale tudo, filho. Eu só estou dizendo que você e eu não temos méritos próprios para dar uma carteirada em Deus. É isso que eu estou dizendo. E aí o cara começa a se incomodar. Ele fica tão incomodado que ele não vai embora. Ele vai lá no dono da via e vem cá, não estou te entendendo. Cheguei de manhã, peguei o calor do dia, estou todo queimado do sol, e você me pagou por último, e você me pagou a mesma quantia daquele que chegou agora. Aí o dono da vinha olha e fala, vem cá, não fui injusto, eu não combinei com você tal valor? Quanto que tem aí? Não é tal valor? Então eu fiz o que foi combinado. Aí ele vai dizer uma coisa que dói muito. Você está com raiva porque eu sou bom? Você está com raiva porque eu quis ser generoso? Você está com raiva porque eu dei valor, eu dei serviço a alguém que estava sem serviço? Eu não combinei com você esse valor? Eu não te dei esse valor? A sua indignação é porque eu sou bom? Está entendendo como que nessas horas esse lado nosso do mérito, do merecimento vem à tona e a gente não consegue entender um Deus que é gracioso, que salva o ladrão da cruz, que não teve tempo de evangelizar, que não teve tempo de fazer nada, mas que entra no mesmo céu que eu e você. Que para ele não importa se eu nasci no lar cristão, se eu nunca bebi, se eu nunca fumei, se eu nunca me prostituí, ou alguém que está todo sujo do ponto de vista da sociedade, a graça de Deus alcançou alguém, na mesma hora essa pessoa é convidada à mesa, e é isso que as pessoas lá fora não conseguem compreender, mas o mais estranho é quando nós também não compreendemos. Quando nós que fomos alvos da graça de Deus, somos tão duros com alguém que ainda não foi alcançado por essa graça. E é isso que a gente tem que aprender. E o pior é que, como um bumerangue, quando a gente é muito duro com os de fora, nós finalmente também seremos muito duros com a gente mesmo. Porque como um bumerangue isso volta. E a gente acaba, quando a gente é duro com os de fora, acabando sendo duro com a gente, a ponto dessas cadeiras, muitas delas estarem vazias, porque as pessoas não conseguiram entender que o convite à mesa não é o mérito delas, mas é a graça que as convidou a essa mesa. Versículo 10.
diz que, o que é aí? Versículo 10. 2. Vamos agora, aí foi só o treino. Vamos forte agora, vamos lá? 1, 2, 3. 2. Primeira coisa, nós temos 2 personagens aí na história. 2 homens subiram ao templo. 2. Para orar. Um fariseu e outro publicano. Primeira coisa que eu chamo a atenção lá em casa. Ambos foram orar. Já arrebenta a gente. Porque a gente pensa que só a gente ora. Já arrebentou a gente. Sabe por quê? Vou já te falar. Fariseu era um dos grupos religiosos judaicos mais importantes. Era o maior grupo judaico da época. Ou seja, o judaísmo tinha várias vertentes. Então, tinha os fariseus, os saduceus, tinha os zelotes. Então, os fariseus eram o maior grupo que tinha. Maior do que os saduceus. Então, o que era o fariseu? Era um religioso top da época. Pensou em religião judaica, fariseu. A roupa, a postura, o conhecimento, a leitura. Eles decoravam. Eu estava vendo um judeu essa semana falando, um brasileiro. Gente, o cara decora textos enormes. Sabe, uma coisa assim impressionante, impressionante. Esses fariseus eram assim. Então, eles tinham a mais estrita observância das escrituras. Eles observavam as escrituras e a tradição oral, aquilo que não era escrito, que era passado oralmente, eles guardavam, decoravam. Então, os caras eram a referência de religioso. E o outro, quem era o publicano que o pastor Paulo falou na quinta-feira? Que, gente, eu tenho falado aqui, eu quase mandei uma mensagem para vocês na quinta-feira quando cheguei em casa. Eu estava transbordando, eu estava alegre, sabe, foi uma coisa impressionante o que aconteceu aqui. Desde o louvor da ministração de Igor, depois a pregação do pastor Paulo, uma coisa impressionante. Se você não assistiu, assista a pregação. Ela provavelmente, Luiz já vai desmembrar ela do culto, aí fica só a pregação, fica mais fácil para você assistir. Recomenda para pessoas, para famílias. Você que tem um histórico lá de pessoas alcoólatras, drogadas na sua família, tudo isso. Você tem uma genealogia complicada? Assiste a pregação de quinta-feira. Foi uma coisa impressionante. E na quinta o pastor Paulo falou sobre isso, sobre os publicanos. E aí, quem eram os publicanos? Eles eram contratados pelo Estado romano. Vamos lá. Israel está dominada por um Império Romano. Coisa daquela época. Um império dominava outro. Quem está dominando Israel? Os romanos. O que eles faziam? Eles pegavam judeus, alguns judeus, para cobrar imposto para Roma. Então, imagina, você está aqui no Brasil. Vamos dizer que vem uma nação, domina o Brasil. Os Estados Unidos dominam o Brasil. Passa a dominar tudo. A gente não tem mais liberdade. A gente está sob domínio americano. Aí ele vai pegar e vai chamar algumas pessoas e dizer assim, ó, você, brasileiro, vai cobrar imposto para os americanos. 2 brasileiros. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser amada ou odiada? Então, o publicano era exatamente essa pessoa que cobrava imposto dos judeus. Ele sendo judeu, ele cobrava imposto do judeu para Roma. Então, eles eram extremamente odiados. E tinham uma série de falcatruas, eles eram mal vistos, eles eram impuros perante a religião, porque eles tinham contato com os gentios. Ou seja, eles eram um tipo de pessoa, pior pessoa do ponto de vista religioso. Então, olha aqui, não se distraia. Nós temos aqui uma referência de religioso, de gente que representa Deus, de gente que tem cheiro de igreja, de gente que representa a religião. E nós temos aqui um exemplo de pessoa maldita, mal vista, mal na fita. E aí Jesus vai falar uma parábola para tratar esse nosso jeito, nossa religiosidade. O que ele vai usar? Esses 2 exemplos, esses 2 mundos diferentes. Ele vai pegar o cara que representa a religião. E ele vai pegar o cara que representa tudo que tem de ruim. E aí já quebra a gente, porque ele diz que os 2 homens subiram a um templo para orar. Não é só a gente que ora.
gente acha que só que a gente que ora. Só a gente que fala com Deus. Tive uma experiência com uma pessoa, algum tempo atrás, que ela falou, eu estava orando esses dias, pedindo a Deus que enviasse alguém à minha casa. Essa pessoa nunca frequentou uma igreja. E ela disse isso. E Deus me ouviu. Eu lembro de um garoto que frequentava a igreja que eu era, e eu lembro de, na hora do louvor, eu nunca vi alguém se derramar tanto na presença de Deus como aquela pessoa. A história dele pública, a história dele social era terrível. Ele era mal visto, ele era um publicano. Mas ainda assim ele ia, ainda assim ele louvava, ainda assim ele se derramava. E eu lembro de eu estar muitas vezes ministrando louvor, cantando, e eu olhar para a igreja, e entre a igreja tinha um publicano ali, que era ele perante a sociedade, e aquele rapaz chorava, aquele rapaz se derramava, aquele rapaz levantava as mãos, aquele rapaz louvava de uma maneira que era como se eu enxergasse o interior dele. Hoje ele é convertido, na época não era. Ou seja, pessoas que ao nosso olhar não oram, oram. Pessoas que no nosso olhar não têm como serem justificadas, podem estar sendo justificadas. Mas na nossa visão evangélica, nós separamos, nós olhamos tudo e condenamos. Olha que coisa interessante. A adoração vai além dos rótulos e preconceitos. Às vezes você vai ver alguém improvável fazer algo que você, com anos, você não consegue fazer. Como a mulher que derramou aquele perfume caríssimo, fez algo que nem os discípulos que estavam ali imaginaram fazer. Porque às vezes aquela pessoa que não tem conhecimento nem trejeito nenhum com a igreja, vai ter uma sensibilidade que a gente perdeu já há muito tempo. Porque a tendência nossa é ir nos tornando cínicos, infelizmente, e insensíveis. Mas aquele que é sujo, aquele que é mal visto, ele já chega já se derramando. Versículo 11, vamos ler? 1, 2, 3. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Que beleza. 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Louvado seja eu, glória seja a mim. Irmãos, olha os detalhes. Jesus está contando a parábola. Olha os detalhes, já olhou os detalhes? Olha que coisa interessante. Eu acho lindo esses detalhes. O fariseu em pé orava no íntimo. Sabe, se nós não tomarmos cuidado, a gente entra aqui em pé. Nesse sentido aí. Porque a gente já está se achando. Deus é meu pai. Eu sou cabeça, não sou cauda. Aí a gente canta, Deus vai te exaltar. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é melhor do que ouro puro do Ofir. Aí você vai acreditando e você vai chegando aqui como? Você vai chegando aqui, ó. Aí você chega na mesa, você bota o pé até na mesa, que você está tão à vontade. Esse camarada está à vontade, ele está em pé. Ele não chega discretamente, ele chega todo pomposo, porque ele é o cara. Esse em pé aqui reflete isso, ele chega em pé, imponente. Eu posso, essa aqui é minha casa, aqui é o templo do meu pai. Ele está em pé. Orava no íntimo, Deus. E aí é legal que Deus revela o íntimo.
Aquilo que ninguém está vendo, ele revela. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Glória a Deus, amém. Isso é uma carteirada que ele está dando. Ele está dizendo, Deus, eu não sou como os outros homens. Não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero. Nem mesmo como este publicano. E eu fico vendo gente que fala isso. Eu fico vendo gente que se acha pronto, preparado. Que se acha o bambambam, top dos top. Rapaz, toda hora a gente se encontra em mentiras. Toda hora, se a gente der mole e der vazão, a gente só faz besteira. Você, às vezes, tira 10 numa nota e tira 0 em outra. Você é excelente pessoa, honesta. Mas talvez na sua convivência com as pessoas, você está deixando um rastro de gente machucada, ferida, escandalizada com aquilo que sai da sua boca. Pessoas que você tem matado, que você tem ferido, sem você perceber, porque aquilo é tão seu que você nem percebe que tem que refletir nas coisas que você fala. E a gente está dizendo que nós somos honestos, que não somos como ele, não somos como Gilberto Gil, não somos como Caetano Veloso. Nós somos muito melhores. Porque se você de fato colocar uma lente do Espírito Santo, você cai de joelhos e se humilha, porque nós não somos isso que nós imaginamos que somos. Mas ele está se achando. Eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Meu negócio aqui é sério. Como eu vi lá um judeu falando essa semana, que eles têm que ter alguém especialista num setor para evitar que eles comam qualquer impureza. Então, não pode leite. Então, tem uma cozinha lá, Jael, que é totalmente separada da outra cozinha. Aí tem um nome, esqueci o nome, de especialistas para cortar carne. Tem alguém especialista para cortar carne para o judeu, para tirar todo o máximo de sangue, o corte certo. Tem alguém especialista e tem um produto no supermercado que tem lá uma sigla que o judeu pode comer, porque ele vai ter certeza de que naquela composição não tem nada de porco nela. Olha o trabalho que isso dá. No sábado vão ter elevadores automáticos para que o judeu não trabalhe, porque para eles apertar o botão do elevador seria quebrar o sábado. É todo um trabalho que eu respeito a cultura, respeito eles, tenho muito carinho, só estou trazendo aqui nessa perspectiva da nova aliança. Do quanto que isso pode ser perigoso, do quanto podemos coar um mosquito e engolir um camelo. Ficamos presos a um detalhe e, por outro, deixamos tudo. Tem pessoas que não escrevem o nome de Deus. E aí é tão louco, eles botam dus. Já viu isso na internet? Quando alguém bota dus, é maravilhoso. Dus, aí eu, seu teclado está com a letra E quebrada? Não, é respeito a Deus, porque não pode escrever o nome de Deus. O nome de Deus é Deus. Quem disse que o nome de Deus é Deus? Aí ele bota dus, não pode, porque não pode escrever o nome de Deus. Isso é muito, muito, muito próximo da gente. Isso deixa a gente que gosta de igreja muito animado. Isso é maneiro, isso é maravilhoso. Olha, dus. E vai passando, fala com o filho, trata mal a esposa. Estou revoltado com essa igreja. Eu estava vendo um caso. Como que pode essa igreja ter pessoas que votam em fulano e votam em ciclano? Eu estou revoltado, pastor, estou saindo daqui, não volto mais aqui. Eu não consigo conviver com pessoas que votaram em fulano, que votaram em ciclano. E esse mesmo rapaz, há pouco tempo atrás, praticou um ato de violência dentro de casa. Não consegue enxergar. E aqui está claro, irmãos. Ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho.
Tudo que eu ganho, tudo eu contabilizo, tiro a parte, eu separo. Eu sou chato com isso. Obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Coloca para mim, Bia, essa frase aí que eu tirei lá da internet. Olha só, botei só uma só, podia botar milhares. Olha só. Aqui está a foto dele, não vai dar para reconhecer, não é conhecido, não sei nem quem é, mas ele está com a filhinha dele lá. Ó. Tirei, tapei o nome dele. Olha o que ele coloca. Isto é o castigo de Deus por ela ser filha de quem é. Isto é bíblico. Filhos ou descendentes de Ismael terão seus dias aqui atribulados. O que é isso aí, pastor? Preta Gil com câncer. Preta Gil com câncer. Esse é um comentário debaixo da notícia de que Preta Gil está com câncer. Tá? Então, olha o que ele botou. Preta Gil está com câncer. Isso é castigo de Deus por ela ser filha de quem é. Isto é bíblico. Filhos ou descendentes de Ismael. O cara faz uma loucura teológica para jogar toda a família da garota dentro dessa perspectiva. Terão seus dias aqui tribulados. Aí você pega, você clica naquele perfil lá, você vai ver o cara na igreja. Você vai ver o cara botando frase. Jesus é Senhor. Você vai ver tudo isso. Isso não é um comentário, são milhares. Um pior do que o outro. E aí, como eu disse, a questão do bumerangue. Sabe o que acontece? Ele atribui o câncer ao tipo de pessoa, ao que ele discorda politicamente, teologicamente, seja o que for, religião diferente, seja o que for. Ele atribui o câncer a um castigo. E eu penso, se uma pessoa dessa tiver alguém da família cometida com câncer, porque nós estamos sujeitos, quando vai crescer espinhos e abrolhos depois do pecado, nós estamos também sujeitos. E aí o cara vai olhar e vai começar talvez pensar o que eu fiz, onde eu errei, porque ele vai aplicar o mesmo que ele aplica talvez para o outro, talvez não, talvez ele arruma desculpa. Mas senão ele talvez comece a se culpar, ele começa, então também eu sou filho de Ismael. Gente, está tudo errado. Nós temos 4 evangelhos, nós temos epístola, nós temos tudo dizendo qual é a postura que Cristo tem com quem pensa diferente, a misericórdia, a oração, o amor, a persistência. Quando alguém recebe essa graça, ele recebe a graça, e quando ele olha alguém que ainda não recebeu, o desejo dele é que aquele que não recebeu, receba. Ele não faz como a gente, eu lembro quando eu era garoto, se minha mãe fosse bater na Iana, eu não ficava rindo, porque a mãe podia ser eu. Eu vou ficar rindo, bem feito, Ana, bem feito. Não, às vezes sim, porque quando batia, porque ela tinha feito alguma coisa comigo. Aí eu, viu, Ana? Mas aí normalmente eu me dava mal, porque minha mãe, você vai apanhar também então. Mas normalmente a gente fica solidário. Está faltando ser solidário, gente. Está faltando ser misericordioso. A gente está se achando. A igreja brasileira está mal vista por isso. Porque a gente se acha. A gente se acha, nossas postagens são de quem se acha, de quem acha que já recebeu, que já alcançou. Paulo diz, eu não acho que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. E a gente está achando que a gente já achou. Saber discordar, discordo, você não tem que concordar, mas daí fazer uma confusão teológica para justificar ódio, justificar falta de misericórdia. Meu irmão, na mesma hora você tem que orar. Senhor, guarda a vida dessa moça, que ela tenha um encontro contigo. Cura, Pai, que seja tudo dê certo, Pai. Que tudo dê certo, Senhor. Estava um pastor, eu achei engraçado aquilo. Pode ser estratégia, pode ser o que for.
que Paulo disse que importa que o evangelho seja pregado. Aí eu vi um pastor, Caetano Veloso não ama a casa do Senhor. Que absurdo! Caetano Veloso não ama. Ele cantou a música, né? Eu amo, né? Como que é aquela do Kleber Lucas? Aí o cara falou, Caetano Veloso não ama a casa do Senhor. Gente, eu estou esquentando com isso. Eu quero mais que ele cante, porque de alguma maneira, alguma coisa vai ser gerada pelo Espírito Santo, porque Paulo era um improvável perseguidor. Paulo estava lá na morte de Estevão, e quem poderia imaginar que alguma coisa estava acontecendo na consciência de Paulo, a ponto de Deus e Cristo dizer, Paulo, 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 por que me persegues? Você está recalcitando contra os aguilhões, Paulo. Paulo estava com a sua consciência sendo trabalhada, e a gente atrapalha o processo de Deus, porque a gente começa a querer interferir. Gente, se tem alguém que não pode abrir a boca para cantar alguma coisa e ser mentiroso, somos nós. A responsabilidade é nossa. Isso é o que a nossa igreja acredita. Isso incomoda, mas é o que a gente pensa. O pai está em pé, ele ora, ele declara. Versículo 13, o que diz? 1, 2, 3. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Vamos ficar até aí. Olha aí os detalhes, como a gente tinha falado. Primeiro, mas o publicano ficou à distância. Ele não fica em pé, ele não entra, porque ele é mal visto. Ele fica de longe. Ele fica lá longe. Sou pecador. Ele não bota o pé na mesa. Esse é meu desejo, como mesmo sendo filho, mesmo sendo filho do meu pai, tem limite que eu não posso ultrapassar. Eu não posso fazer brincadeiras com meu pai, como sendo com o meu amigo, embora eu me enrole com meu pai, beije meu pai. Desde garoto eu lembro de eu forçar a beijar o peito dele. Ele ele sente cosquinha. Volta e meia eu tento fazer isso, na marra. E ele, para. Mas tudo tem limite. O que eu falo para o meu pai não pode ser falado qualquer coisa. Às vezes eu vejo gente falando coisa para o pai, xingando, mesmo que seja de brincadeira. Tem limite. Tem um limite. Meu desejo, mesmo sendo filho, é que a gente tenha atitude de publicano, de pecador, nesse sentido, não de pecar como eles pecam, mas de ter uma consciência do quanto somos sujos, e que quando a gente entrar aqui, antes de entrar, mesmo sabendo que aqui não é casa de Deus, e mesmo quando você entrar na sua casa, na sua intimidade, no seu devocional, na sua oração, antes de ler a Bíblia, que você tenha essa postura, quando você for entrar na presença de Deus, que você tenha essa postura dentro de você, que você antes, fala, Senhor, eu estou entrando, mas Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ele está dizendo, entra, filho. E ele está dizendo, Senhor, faça-me como um dos seus trabalhadores. Ele está dizendo, vem, filho. Não, tem essa história. Mas que você tem que dizer e brotar de você essa sensação de ser indigno. Por isso que toda a declaração é dele, não é minha. Por isso que a gente não canta qualquer louvor aqui. Por isso que a gente é criterioso. A gente já cantou coisas que a gente não canta mais, porque não faz mais sentido. Porque uma coisa é ele falar, outra coisa é eu me autodeclarar. É eu me colocar, é eu ficar de pé, é eu... Não, a distância. Ele ficou à distância. E olha só, ele nem ousava olhar para o céu. Ele está longe, ele nem olha. Não, ele estava de cabeça baixa. Temor. Mas batendo no peito, dizia. Não sei se você já viveu isso. Eu já vivi essa coisa de bater no peito. Puxa, Senhor, o que eu fiz? Poxa, Senhor, o que eu fiz? Poxa, Senhor, me perdoa.
você bater no peito, você reconhecer a sua miserabilidade, você reconhecer o quanto você tem errado, o quanto você é falho. Ele batia no peito e ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí, irmãos, vamos voltar para o início. Imagina, tem duas pessoas indo para o templo orar. Vamos nos colocar nos bastidores dessa história. Tem duas pessoas indo olhar. Vamos pensar você olhando essa cena. Duas pessoas vestidas de maneira diferente. Um com toda a indumentária religiosa. Outro com uma aparência de pecador. Então, eles já estão indo para algum lugar. Primeiro, você não vai nunca imaginar que ele está indo para o templo. Segundo, você nunca vai imaginar que aquele pecador está indo orar. Você vai achar que um que está indo orar. Mas beleza, você viu, ficou acompanhando, e eles foram para o templo. Então, não tem jeito. Os dois foram orar. Tanto o religioso quanto o publicano. Aí você observou uma coisa. Que o publicano ficou de fora. E que o publicano não olha para o céu, que o publicano olha para baixo e bate no peito. Você agora está olhando, agora o fariseu, ele olha para o céu, ele fala, ele fica ali naquela coisa. Então, a gente vai pensar o quê? Se alguém mandar você fazer uma aposta, e vai dizer assim: quem você aposta aí que saiu dali justificado? Eu vou te dizer o que quer dizer sair justificado, ó, tido como justo. A gente ia votar no religioso, a gente nunca ia imaginar que aquele homem pecador saiu dali justificado. Mas foi de fato o que aconteceu. Irmãos, nós temos a nossa mesa aqui de ceia. Você hoje está sendo convidado a olhar para ela de uma forma que você nunca olhou. Nunca, nunca. E aí eu vou te dizer o seguinte: vai ter algo sempre, todos os dias, te assediando, para você entrar nessa postura de mérito. Todo dia você vai ser convidado a entrar nessa ideia de mérito, de que você merece, de que você fez certo, de que você acertou, de que você foi bom, que você foi bem. Você vai ter que lutar contra isso o tempo todo, reconhecendo que de fato você não merece. E uma vez que você reconheceu que não merece, você vai querer ficar de longe, você vai bater no peito, você vai dizer: Senhor, eu sou pecador. E aí, nessa hora que entra a graça, e a graça vai te convidar à mesa. Ela não vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não coma do pão, e não beba do cálice. Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Por quê? Porque ao se examinar, você sabe e se encontra com quem de fato você é. E quando você se encontra com quem de fato você é, você reconhece que você é pecador, e embora salvo, embora restaurado, embora limpo, ainda assim, todos os dias, essa consciência volta. Não é que você volta àquele estado, você continua sendo filho, mas essa consciência volta enquanto estivermos aqui. E isso é importante que aconteça. Não impeça que isso aconteça. Não se ache pronto, não se ache preparado, não se ache mais forte, não menospreze os outros. E aí você humilhado, você vem, e aí ele vem, entra filho, entra. Você vai dizer: não, me faz como um empregado, não quero mais, eu não tenho mais direito. Ele entra filho, dá banho nele, troca as roupas dele, pode ser todo mês, pode ser todo dia, faça isso, tenha essa relação com Deus. Você e eu não conseguimos acertar, nós não temos essa capacidade, não temos condições de acertar, nós só erramos. Se não erramos de um ponto, erramos do outro. E só tem uma coisa que nos salva desse poder, dessa morte. A gente vai gritar: miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? E ele vai dizer: o meu poder, a minha graça te basta. Quando você está fraco, aí é que você está forte, diz o Senhor. A força nos engana. A força, ela nos engana.
Porque alguém que se acha forte, abaixa a guarda. Alguém que se acha forte, não se humilha. Alguém que se acha forte, não tem do Senhor a força, vem de si mesmo. E a força que há em nós, ela não passa de trapo de imundícia. Nossa justiça é deplorável. Então é todo tempo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, tem uma relação com essa mesa. As jovens, sabe, as jovens, os adolescentes, tem uma relação com essa mesa leve, não de medo, de temor. Pastor, e aí, mas aí vale tudo? Não. Quem recebe isso, quem tem um pai que faz isso, ele é grato, ele fala, eu não quero errar de novo. Eu não quero errar de novo. Ele não merece. Eu não quero errar de novo. Me ajuda, Espírito Santo. E ainda que você erre, você não consegue ficar no erro. Você se levanta de novo, você quer de novo acertar. Porque a graça que te recebeu te leva a ser alguém responsável e não irresponsável. Você não usa da graça para ser cínico. Vou usar a graça porque agora vale tudo. O pastor falou que vale tudo. Não. Você tem responsabilidade. Aí nessa exame você, poxa, eu tenho que deixar alguma coisa, eu tenho que largar esse pecado. Me ajuda, Senhor, não vou banalizar isso, eu não vou continuar com isso, eu vou lutar. Mas uma vez que você não conseguiu, luta de novo. Mas não tem uma relação com esse momento diferente, em nome de Jesus. Graças a Deus que eu fui liberto desse medo. Se tem alguém que está nos ouvindo, que não conseguiu vir aqui por isso, tem uma relação assim com essa mesa. Não é você e sua justiça que te convidaram a ela. Foi a graça que te chamou à mesa do Senhor. Em relação às pessoas de fora, tenha muita misericórdia. Quero dizer uma coisa. Já falei muita besteira. Já julguei muitas pessoas e ainda julgo. Mas eu tenho pedido a Deus muita sabedoria. E uma coisa, de toda palavra ociosa que você disser, Deus vai prestar contas. Você vai ter que prestar conta de toda a palavra ociosa. Tem uma coisa que eu estava até falando com uma pessoa, que acontece com pessoas. Elas são uma pessoa comum, amorosas aqui com a gente. No dia a dia você fica, que pessoa maravilhosa, amorosa. E algumas pessoas, quando sentam em frente a um celular ou um computador, elas se transformam. É como se na cabeça delas, ali não são elas. Ali não é ela mesmo. E aí ela coloca coisas. Eu já vi coisas de pessoas daqui mesmo. Que eu falei assim, esse coração está cheio de malignidade. Está cheio de dor, de ferida, querendo machucar pessoas. Triturar pessoas. Não, mas na época da política, né? Nem se fala. Isso está cheio. Faz um teste comigo. Vai na notícia, bota assim no Facebook assim, câncer, Preta Gil. Ou outros exemplos, tá? Aí você vai na notícia do Globo, seja de qual for o jornal. Aí você vai nos comentários, você vai se assustar. Aí você, depois que você for nos comentários, eu faço isso como um laboratório da nossa situação vexatória, terrível que nós estamos vivendo. Aí você pega lá os comentários e vou marcando. Eu, caramba, que isso, que coisa horrível. Usando Bíblia, tá? Para condenar. Usando Bíblia, usando o Velho Testamento para condenar também. Aí eu vou falar assim, marquei lá, ó, comentário horrível, comentário terrível, usando Bíblia, comentário terrível. Aí eu vou agora eu vou fazer um teste. Vamos lá, vamos ver quem é. Pum, pastor, diaconisa, blusa do Brasil. Não que seja uma regra. Não sei o quê. Brasil acima de todos. Não sei o que acima de tudo. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Aí a gente fala assim, mas lá, ei, você é todo mundo? Mas você é todo mundo? Ou você é Cristo? Ou você é pequeno Cristo? Quem você é? Justifica agir como eles?
Você é todo mundo? Minha mãe diz, você não é todo mundo. E Cristo diz agora, você não é todo mundo. Não praticai mal pelo mal. Não é fogo trocado. Não é ódio com ódio. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós temos parâmetro, nós temos Bíblia, nós temos Evangelho, nós temos Cristo, nós temos exemplo. Nós não somos todo mundo. Para com esse negócio de ficar se comparando. Você tem que ter uma postura diferente. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos separados. Nós somos chamados para agir com misericórdia, com graça, com amor, com zelo, com sobriedade. A tua palavra tem que ser temperada. Quando você falar, as pessoas, você tem uma doçura, você tem algo diferente na sua fala. E a gente tendo que orar por pessoas, porque um membro da nossa igreja falou de um jeito tão doce, que uma artista vai procurar a igreja que ela faz parte. E a gente aqui, meu Deus, fulano está vindo aí, prepara lá, vamos receber, que pediu para orar. Porque alguém foi lá no Messenger, foi lá e colocou uma mensagem. Deus tem uma obra na tua vida. Esse câncer não vai te matar. Eu profetizo, lute, sabe? E ainda que ele te mate, que tua alma esteja salva. Deus está nos chamando para um tempo diferente. Bem-vindo à árvore da vida. Pastor, eu abomino isso tudo que o senhor está dizendo. Por mais que o senhor está dizendo que é bíblico. Meu irmão, o que mais tem é a igreja legalista. Que vai te respaldar e ser ruim. Se é alguém carrancudo. E se é alguém que não respeita o outro. E se é alguém que julga todo mundo, que bota todo mundo no inferno. Mas aqui, se a gente puder arrancar a gente do inferno, a gente vai arrancar. Porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu lembro quem eu era. E pela sua misericórdia, Ele me trouxe para o reino da sua luz. Chega da gente ser ridicularizado por pessoas. Rapaz, aquele membro da tua igreja, que coração duro, hein? Que pessoa dura, que homem duro, que mulher dura, que palavra de morte é aquela que botou, porque aparece, irmãos. Se você tem amizade, aquilo aparece, aquilo se destaca. Você que é bobo, você está achando que ninguém está vendo, aquele teu comentário se destaca e a pessoa vê. Ninguém está vendo, Jesus está vendo. Ninguém pode estar vendo, mas Jesus está vendo. Pastores, trate as moças como suas filhas, trate as irmãs como suas irmãs, trate os idosos como seu pai. Quando a gente olhar ali, pode ser, é minha filha que está ali. Como eu oraria pela minha filha, eu vou orar pela essa jovem, para que Deus cure ela. Como eu oraria pelo meu pai, eu vou orar por esse homem, porque poderia ser eu, poderia ser meu pai. Se de repente eu não me comovo com alguém que Deus morreu por ele, que eu me comovo então colocando nele a imagem do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha filha, ou da minha esposa. Vamos ficar de pé. Alguém me falou assim, pastor, você tem tratado da sua igreja, pessoa de fora, você fala para eles, você alerta eles sobre isso. Eu vejo os evangélicos de uma postura tão feia, está aí, a gente está falando já há um tempão. Lembra aquela pregação? Como está o teu mandato? A gente está preocupado com o mandato A ou B, com o político A e B, e o nosso mandato dentro de casa. Pode ser o melhor político. Se o meu mandato for ruim, não adianta nada, porque o impacto maior de uma bomba não é de quem está longe da bomba, mas de quem está perto. Seja para o bem ou para o mal. Se for uma coisa boa, o impacto maior é para quem está perto, não é para quem está longe. Então, o que vem de Brasília afeta a gente, afeta. Mas o que vem da tua casa, afeta muito mais a tua casa. Tem gente brigando, tem gente viajando, tem gente presa agora, tem gente presa.
e que seus filhos estão órfãos, mas não estão órfãos porque eles estão presos, já estavam órfãos antes. E talvez digam, meu pai está lutando tanto por um Brasil melhor, mas ele esqueceu de mim. E eu quero muito ouvir isso, Quando Deus chamar a Milena, falar, Milena, eu sou o Deus do teu pai. Milena, eu sou o Deus do seu avô. Milena, eu sou o Deus do teu pai. Mariana, eu sou o Deus do seu avô. Mariana, eu sou o Deus do seu pai. Aí, que ela diga, se é o Deus do meu pai, eu quero. Porque meu pai era pai. Mas que ela nunca diga, não, se é o Deus do meu pai, eu não quero, não. Não quero esse Deus, não. Porque meu pai era horrível. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu sou sujo, irmãos. Irmãos, eu não sou nada. Se eu te contar quem eu sou e o que me paralisa, você vai rir. Vai dizer, isso te preocupou? Isso te preocupou? A ponto de você ficar mal? Isso. Esse é o teu pastor. Então, não pegue isso como algo, eu sou o primeiro a estar aqui. Somente pela sua graça e misericórdia, o Senhor me chamou. Fico muito feliz de ver Deus usando o pastor Paulinho com tanta ousadia. Ele falando comigo, mano, às vezes eu tenho tanto medo de falar errado, de falar alguma coisa, e esse medo faz até ter dificuldade, mas eu estou lutando. E agora eu falei, meu mano, como que Deus está te usando? Esses são os seus pastores. Nós somos esses. Um abandonado e que foi acolhido pela avó, com o histórico do pai alcoólatra. Outro cheio de traumas, mesmo tendo nascido no lar convertido, cheio de dores. A outra pastora também cheia de trauma, de alcoolismo, de situações terríveis, de só ver o pai uma vez por ano, no aniversário, o pai alcoolizado, e muitas vezes queimando ela de cigarro, de tão alcoolizado que estava. Graças a Deus, hoje meu sogro é uma bênção. Somos nós, bem-vindo a uma igreja de fracos. Mas quando somos fracos, aí que nós somos fortes. Não queremos mostrar o que não somos. Não tenha medo de marcar um gabinete com a gente. Você não vai ser julgado, você não vai ser olhado de forma diferente, porque você expôs uma fraqueza, você vai ser acolhido, porque você está falando para iguais. Então nós temos a mesa, vamos cantar essa canção, nós já estamos com o horário avançado. Eu fico muito feliz de poder pregar isso para você, nessa manhã, onde nós estamos com a igreja aqui, embora está sendo transmitido, não tem problema, que essa palavra chegue a muitas pessoas. Toque muitas pessoas. Se eu quero sempre que a liderança da igreja tenha autonomia para avaliar essas transmissões também. Horas que aquilo foi para aqui, pastor, foi para aqui. Nós pedimos a Lulu e já, some com ela, deixa guardadinho para consultas particulares. Porque nós não poderemos estar presos à transmissão de poder falar o que a gente tem que falar. Então, se alguma coisa, pegou aqui, pastor, porque pode acontecer, a gente exclui. Ou deixa ela no cantinho, Luiz vai ficar. Se tiver algum irmão que queira assistir aquela mensagem, a gente manda no privado. Ou seja, nós não podemos estar presos. E se for alguma coisa que vai dar um BO, deixa dar também. Uma coisa é certa, a gente tem todo o cuidado, todo o zelo, mas, meu irmão, nós não podemos nos calar.